Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, eu sou o pastor Frederico Branco e este é o programa Lugar de Paz, um programa dedicado à oração intercessora. Nós cremos que a oração é a respiração da alma e assim como necessitamos do ar para existir, necessitamos da oração para vivermos uma vida espiritualmente rica. E sabe, Cristo nos ensinou a orar. Nós devemos orar pelas coisas mais básicas da vida, pelo pão nosso de cada dia, por proteção. E é importante nós orarmos a Deus. Não há nenhuma maneira de sobrecarregarmos a Deus. Ele espera ansioso para que nós abramos o nosso coração a Ele. E oração é justamente isso, é o abrir do coração a um amigo. E Cristo é nosso amigo. Sabe, quando eu falo que Cristo é nosso amigo, eu me lembro de experiências na Bíblia onde Deus, por exemplo, chama Abraão de amigo. Enoque andou com Deus e por isso Deus o tomou para si. Moisés tinha a capacidade de se comunicar com Deus até o ponto de praticamente sentir o hálito de Deus. Está registrado na Bíblia. Portanto, Deus deseja ter essa intimidade conosco e nós podemos desenvolvê-la através da oração, através do estudo da Bíblia. Por isso, aqui no programa, eu vou sempre encorajar você a abrir o coração a Deus, a falar com Ele através da oração e também através da Bíblia Deus vai se comunicar com você. Eu quero compartilhar um texto da Bíblia. Esse texto está em Eclesiastes capítulo 11, verso 1 e traz uma lição muito importante para o nosso dia a dia. Aqui Salomão diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pastor, o que esse texto está dizendo? Alguns intérpretes entendem que aqui está falando de praticar boas ações, de você fazer o bem ao seu semelhante. E é inevitável, quando você pratica o bem a alguém, isso gera uma corrente do bem. Isso pode em algum momento voltar para você. É claro que nós não devemos praticar o bem tendo a motivação de queremos ser beneficiados, mas esta é uma lei natural da vida. Está lá em em Gálatas capítulo 6, verso 7, onde Paulo diz: de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, ou seja, aquilo que você plantar, você vai colher. Portanto, se você semeia discórdia, em algum momento você vai colher discórdia. Se você semeia paciência, amor, bondade, mansidão, justiça, certamente em algum momento você vai colher esses frutos. Então, nós devemos, de fato, viver uma vida de semelhança com a do nosso Mestre, praticando bem para os nossos semelhantes. E uma lição importante é praticar o bem sem olhar a quem. E nós vamos estar aqui em oração por você. Às vezes a gente recebe alguns pedidos de oração: eu tenho um problema com meu vizinho, ou com a minha vizinha, ou com um colega de trabalho. Você já parou para pensar que praticando bem para essa pessoa, em algum momento ela vai ficar assim com um nó na cabeça? Puxa vida, eu faço tanta injustiça para ela, faço tanta coisa ruim para ela e ela me faz o bem? Então, isso acaba se tornando inclusive uma maneira de testemunhar do Deus a quem nós servimos. Eu termino me lembrando aqui de Mateus capítulo 7, verso 12. Tudo aquilo que você gostaria que fizessem para você, faça para o seu semelhante. Esse é o resumo da lei e dos profetas, disse Jesus Cristo. Então, fazer o bem para o próximo é algo que corresponde com a vontade de Deus. E neste tempo em que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão desesperadas com tantas calamidades, tantas tragédias, nós podemos adquirir conhecimento do tempo em que nós estamos vivendo para ajudar essas pessoas que necessitam de uma palavra de encorajamento, de estudo bíblico. Você gostaria de dar estudos bíblicos? Você, por exemplo, pode pedir esta linda revista, pode se inteirar do assunto que está sendo tratado nessa revista. Eventos Finais trata desses tempos, dos finais dos tempos em que estamos vivendo, e você, ao conhecer esses assuntos, essas profecias bíblicas, poderá compartilhar com aquelas pessoas que não têm o conhecimento. Essa revista é inteiramente grátis e você poderá recebê-la usando este número de WhatsApp, 12 982 44 4449. Envie uma mensagem dizendo Eventos Finais. Essa revista é inteiramente grátis e nós a enviaremos para você.
É grátis porque os anjos da esperança já pagaram por ela e você não precisa pagar nada, absolutamente nada, tá bom? E nós vamos ficar felizes de poder enviá-la para você. E agora chegou o momento de nós lermos aqui as mensagens que recebemos, pedidos de oração que recebemos, e eu convido você para me acompanhar. Vamos então à primeira mensagem, é do Luiz Antônio. Peço orações pela minha família, Pedro, Samuel, Vitória, Mara e Luiz. Amém, Luiz, que Deus abençoe você e essa família bonita e parabéns por interceder por sua família, tá bom? Um grande abraço. Temos agora a mensagem da Maria Inês. Ore por mim para que o Espírito Santo me ajude a ter mais comunhão com Deus. Amém, Maria Inês. É importante você colocar dentro do seu horário, da sua agenda e priorizar esse momento com Deus. Reservar um espaço, reservar um tempo para se dedicar à oração, se dedicar à leitura da palavra. Tá bom? Eu tenho certeza de que você vai ser muito beneficiada e não só você, aqueles que estão ao seu redor também. Tá bom? Muito obrigado por participar aqui do programa. A Eleus Alves escreveu: preciso de oração, estou doente e não tenho família. Como vou fazer para sobreviver? Eleusa, um grande abraço para você. Deixa eu dar uma dica importante. Coloque aí na internet, procure o site encontreumaigreja.com.br. Coloque aí o número do seu CEP e você vai encontrar a igreja adventista mais próxima de você. Nós somos uma família e como família devemos um cuidar do outro. Então, dentro da igreja adventista existe ali um braço assistencial para atender pessoas que estão em vulnerabilidade. Então é importante você entrar em contato, tá bom? Estaremos aqui em oração por você, tá bom? Um grande abraço e que Deus a abençoe ricamente. Temos agora a mensagem da Wasteilda Machado. Ore por mim, ando muito triste e decepcionada comigo mesmo. Queria voltar ao passado e fazer tudo diferente. Sabe, eu tenho uma mensagem para você. Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe, não há como voltar no passado, não há mais. E tentar fazer esse exercício de voltar sempre ao passado vai ser cada vez mais doloroso para você. Então Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então, o que você tem agora é o presente e a possibilidade de fazer escolhas hoje. Então, estabeleça um alvo para você e o melhor alvo é aquele que está revelado na palavra de Deus. E é claro, existem detalhes na palavra que não estão revelados. Por exemplo, fazer um curso, se desenvolver intelectualmente, enfim, se preparar para, de repente, um desafio. Então é importante você estabelecer um alvo e trabalhar para alcançar esse alvo, fazer escolhas no presente. Então, lembre-se desse verso bíblico. Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Que Deus abençoe você, estaremos em oração por você, tá bom? E a próxima mensagem é da Adriane Oliveira. Peço oração pela minha filha Viviane. Ela está com crises fortes de ansiedade, é autista e não consegue dormir por causa das dores. Amigos, anote o nome da Viviane. A sua mãe, Adriane, está clamando pela filha Viviane, que tem muitas dores, tem uma condição especial e necessita das nossas orações. Muito obrigado, estaremos em oração pela Viviane, tá bom? E agora vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do Instagram. Nosso Instagram é @lugar-de-paz e a primeira mensagem é do Anderson Costa. Peço oração por um processo seletivo do qual estou participando. É muito importante para mim. Amém, Anderson? Vamos orar, amigos de oração, pelo Anderson, para que Deus o capacite, o faça lembrar de tudo aquilo que ele já estudou ao longo desse período de preparo. Um grande abraço e que Deus o abençoe, Anderson. A Bilda de Aguiar escreveu: olá, pastor Fred, boa tarde, graça e paz. Graça e paz, Bilda. Peço que orem por meu neto César. Ele tem vício da bebida e agora quer deixar de beber, mas não tem força de vontade. Creio que Deus é maravilhoso e vai dar forças para ele. Foi criado nos caminhos do Senhor, batizado nas águas.
Hoje está com 32 anos e não quis mais ir à igreja. Desde já agradeço em nome do Senhor Jesus. Abraço a todos da Novo Tempo. Amigos de oração, anote o nome do César, neto da irmã Bilda. E ela intercede por ele e nós também vamos interceder pelo César, para que ele seja despertado pela ação do Espírito Santo para a realidade das escolhas que ele está fazendo e para que ele tome uma decisão de abandonar os vícios, e certamente Deus vai ajudá-lo dando todo o suporte para ele se livrar completamente deste vício. Bilda, que Deus traga conforto ao seu coração e vamos continuar firmes intercedendo pelo seu neto, tá bom? Um grande abraço. O José Luiz diz: orem por mim, tenho artrose e sinto muita dor nas costas e nas pernas. Amigos, vamos interceder pelo José Luiz. Ele tem artrose e muitas dores nas costas. Muito obrigado por participar aqui do programa. Desejo que Deus o abençoe ricamente e que Ele lhe traga o conforto, o alívio e a cura. Um grande abraço. O Israel Ferreira também, ele diz assim: oi, pastor Fred, eu queria uma oração. É a minha primeira vez pedindo aqui. Peço pela minha família, gosto muito do seu programa, assisto todos os dias. Amém, Israel, é muito bom saber que você acompanha o programa Lugar de Paz e vamos orar por você e de uma forma muito especial pela sua família, que é um presente que Deus colocou para cada um de nós, não é verdade? E nós devemos cuidar da nossa família. Que Deus siga abençoando você, meu querido. A Penha Lima diz: boa tarde, irmãos. Venho em nome de Jesus pedir oração por minha nora. Ela está com uma bactéria no intestino. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Vamos orar, Penha, pela sua nora. Amigos de oração, vamos interceder por ela, pela nora dela, que tem uma bactéria no intestino e certamente ela necessita aí de alguns cuidados especiais, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe você e a sua nora. E a Rosane Carbone escreveu: sempre assisto o seu programa. Peço oração para minha mãe que está com dificuldade de locomoção. Gratidão, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Rosane, pelo carinho, também pela audiência. E agora vamos orar pela sua mãe, que tem essa dificuldade de mobilidade. Que Deus traga paz ao coração dela, conforto e, de acordo com as possibilidades, e nós entendemos que Deus é poderoso, que ela volte a ter essa mobilidade. Estaremos em oração por você e pela sua mãe, tá bom? E agora chegou o momento do nosso intervalo e nós já voltamos, não saia daí. Já estamos de volta, que bom que você continua aqui comigo no programa Lugar de Paz. É muito bom estarmos juntos. Este é um programa de oração e no início do programa eu li um verso e eu quero repetir para você. Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Aqui Salomão diz o seguinte, veja bem: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Esse texto está falando de praticar o bem para o semelhante. Sabe, nós não devemos, obviamente, praticar o bem buscando ter um benefício próprio, uma vantagem. Nós devemos fazer o bem porque é certo fazer o bem. Inclusive, Jesus lá em Mateus capítulo 7, verso 12, diz: tudo aquilo que você gostaria que fizesse por você, faça pelos outros. Essa é a lei e os profetas. A base, a motivação de praticar o bem é o amor a Deus e o amor ao nosso semelhante. E aqui é uma lei da vida. Sabe, lá em lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, Paulo diz: tudo aquilo que você semear, você vai colher. Então, em algum momento, ao lançar esse pão sobre as águas, depois de muitos dias, poderemos o achar, ou seja, o retorno vem. É importante nós praticarmos o bem. E sabe, se você está sendo perseguido no ambiente de trabalho, ou na escola, ou está tendo dificuldade com algum vizinho, ou de relacionamento com alguém próximo, lembre-se de praticar o bem para essa pessoa. É a capacidade de surpreender positivamente ela. Ou seja, quando alguém te faz o mal, ela espera o mal de volta. E quando ela recebe o bem de volta, isso dá um nó na cabeça dela.
Isso também faz a gente testemunhar do amor e da bondade de Deus. E sabe, frutos dessa ação, esses frutos começam a acontecer e podem mudar completamente a situação. E para que você adquira mais conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, sabedoria, nós queremos lhe oferecer a revista Esperança Novo Tempo, a edição Eventos Finais. Essa edição, ela trabalha temas proféticos e se você deseja conhecer as profecias bíblicas, então peça essa revista. Aqui você vai conhecer uma introdução aos eventos finais. Na lição 2, você vai estudar sobre a ascensão e queda de impérios, chegando até os nossos dias. Na lição 3, você vai conhecer sobre o grande conflito cósmico. Estes e outros temas estão elencados nesta linda revista. E para adquiri-la, envie uma mensagem para este número de WhatsApp que você vê aqui na tela, 12 98244 4449. Que mensagem, Pastor Fred? Apenas digite ali o título da revista, Eventos Finais. Anotou? Eventos Finais. E você vai receber essa linda revista em sua casa inteiramente grátis. E por que é de graça? Porque os Anjos da Esperança já pagaram por esta revista. Então, o nosso muito obrigado a você que é Anjo da Esperança. E agora, dando continuidade ao programa, vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp e eu convido você para me acompanhar. Vamos à primeira mensagem do WhatsApp. A primeira mensagem é da Ana Paula. Oi, pastor, boa tarde. Peço oração pela minha família e principalmente pelo meu marido, pelo trabalho e pela sua saúde. Vamos orar, Ana Paula. Ana Paula pede pelo marido, pela saúde, trabalho. Muito bom saber que você está intercedendo pelo seu esposo. E aqui fica um convite. Marido, ore pela esposa, não apenas com ela, é importante também orar com ela, mas ore, interceda por ela. Ela tem lutas, assim como você tem as suas. E esposa, ore pelo seu marido. Ele, quando sai para o trabalho, ele vai enfrentar lutas, adversidades e até mesmo, quem sabe, algumas provações. Então, ore, interceda. Que Deus siga abençoando você, Ana Paula, seu marido, sua família. Muito obrigado por participar aqui do programa. A Cláudia diz, boa tarde, peço ajuda em oração pela vida espiritual dos meus filhos e pelo meu casamento. Obrigada. Vamos orar, Cláudia. Cláudia, ela pede então pelo seu casamento e pelos filhos, né? Pela vida espiritual dos filhos. Muito bom, Cláudia. Sabe, o casamento é uma bênção de Deus e nós precisamos cultivar dentro do casamento essa atmosfera do céu, do amor, da bondade, da cortesia, conduzir os filhos na presença do Senhor. Que Deus siga abençoando você, Cláudia, seu esposo e os seus filhos. Muito obrigado por participar aqui do programa. O Marco Antônio diz, boa tarde, sou estudante e recebi a revista Esperança. Nunca fui a uma igreja adventista, mas gosto da Novo Tempo e acompanho muitos programas. Quero pedir oração para Deus me guiar em um ministério. Minha filha tem o sonho de tocar em uma igreja, somos músicos e gostaria que Deus nos direcione para um bom lugar. Obrigado, que Deus a abençoe. Amigos de oração, anote o nome do Marco Antônio. Marco, deixa eu dizer uma coisa importante para você. Existe um site, esse site é encontreumaigreja.com.br. Você coloca o número do seu CEP ali, você vai encontrar a igreja adventista mais próxima da sua casa. E ao encontrar essa igreja, você pode dizer assim, olha, o pastor Fred do programa Lugar de Paz me convidou para vir hoje aqui à igreja. Inclusive, se apresente, sou músico, quero conhecer mais a respeito da igreja, quero estudar a Bíblia e dessa maneira você vai se aproximar, o seu relacionamento vai ficar mais próximo e eu creio que muitas coisas poderão acontecer para você e para a sua família, tá bom? Fico muito feliz de receber o seu pedido de oração e estaremos em oração por você para que Deus o conduza. Quem sabe aqui no programa você já está recebendo esta resposta de Deus, tá bom? Um grande abraço e que Deus o abençoe ricamente. A Ângela, ela escreveu, boa tarde, peço oração pelo meu sobrinho que se afastou da igreja. Ele tem 17 anos e está em um relacionamento complicado e não está falando com a mãe.
que ele volte aos pés do Senhor. Vamos orar, Ângela, pelo sobrinho da Ângela. Anote aí, queridos irmãos, vamos orar pelo sobrinho dela, que precisa fazer escolhas, precisa de sabedoria, precisa inclusive de força, coragem para fazer algumas escolhas importantes, né? Muito obrigado, Ângela, por participar aqui do programa. A Wanda diz: boa tarde, perdi meu esposo há 20 dias. Por favor, orem por mim e pelos meus 2 filhos. Preciso, por favor, preciso. Meus sentimentos, Wanda, meus mais sinceros sentimentos. Vamos orar por você, amigos de oração, anote o nome da Wanda. Wanda, eu sei que nada do que eu falar agora vai atenuar, diminuir a sua dor, mas eu quero lembrar você de que Deus a ama muito, ama seus filhos e Deus tem plano para a vida de vocês. Que a esperança seja maior do que a dor, porque a nossa esperança nos diz que um dia haverá um reencontro, Cristo vai voltar. E a Bíblia diz que aqueles que morreram tendo fé em Cristo Jesus ressuscitarão incorruptíveis para herdar a vida eterna. Então agora nós temos a responsabilidade de vivermos nos caminhos do Senhor, para que tenhamos esse reencontro com essas pessoas queridas que já descansaram. Que Deus abençoe, que você receba o abraço de Deus neste momento. Meus sentimentos, estaremos em oração por você e pelos seus filhos, tá bom, Wanda? A Jurlene Medeiros diz: boa tarde, irmão. Gostaria de pedir oração por uma irmã que está fazendo tratamento oncológico. O nome dela é Cida. Ela é da igreja há muito tempo e pediu oração. Peço também pelos filhos dela, André, Júnior e Silvio. Ela precisa muito da nossa oração. Obrigada por tudo. Sou Anjo da Esperança também e amo a TV Novo Tempo. Jurlene, muito obrigado por você acompanhar aqui a TV Novo Tempo, por ser um anjo da esperança. E vamos aqui orar pela Cida. Amigos de oração, anote o nome da Cida. Ela está fazendo um tratamento oncológico e necessita de nossas orações. Muito obrigado, Jurlene, por participar aqui do programa, por acreditar nesse ministério, ser um anjo da esperança e por amar a Novo Tempo. E se você ainda não é anjo da esperança, gostaria de alguma maneira contribuir para que essa mensagem de fé, de esperança, alcance ainda mais pessoas e para que mais pessoas possam participar do reino de Deus, então faça a sua doação, se inscreva no Anjo da Esperança. Aqui está o contato, eu vou pedir para colocar aqui embaixo o contato do Anjo da Esperança. Este é o WhatsApp do Anjo da Esperança, 12 98176 6630. Você pode ser um Anjo da Esperança e participar dessa missão, tá bom? Muito obrigado, Jurlene, que Deus abençoe você e de uma forma muito especial a nossa querida irmã Cida. Vamos orar pela cura e restabelecimento dela. E o último pedido é da Rosalina. Boa tarde, peço oração por mim e por minha família, pois estou com problemas de saúde, só Jesus para ter misericórdia de mim. Amigos de oração, a Rosalina precisa que nós intercedemos por ela, pela sua saúde. Muito obrigado, Rosalina. Agora chegou o nosso momento de oração. O que é que você tem acalentado dentro de você? Tem muita angústia, tem muita tristeza, tem muita mágoa, tem muita gratidão. Como é bom ter gratidão no coração, isso cura as feridas. É verdade, é importante a gente também reconhecer as obras de Deus em nossa vida. Se você tem alguma preocupação, este é o momento de você descarregar sobre Deus. Confie, Ele vai guiar você, vai proteger e vai sustentar você. Se você puder, feche os seus olhos e participe comigo desta prece. Eterno Deus, Pai de amor, neste momento intercedemos por cada um dos nossos queridos telespectadores. O Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um deles. Oramos pela Ana Paula, Pai. Ela pede pelo seu marido, por sua saúde, pelo seu trabalho. Oramos também, Pai, pela Cláudia. Ela pede pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Que o teu anjo protetor esteja sobre ela, sobre o seu lar, sobre a sua família. Oramos pelo Marco Antônio, Pai, que o Senhor o abençoe ricamente. A Ângela pede pelo seu sobrinho, que precisa de sabedoria a fim de fazer escolhas corretas diante da tua presença e também para que ele volte para os teus caminhos.
Intercedemos, Pai, pela Wanda, que está enlutada pela perda recente do seu esposo, ela e seus filhos. Que o Senhor conforte a Wanda e os seus filhos, Pai. Que o Senhor cuide dela, que o Senhor a ampare neste momento de dor. Oramos pela Julene, Pai, ela intercede pela Cida, nossa irmã que está enfrentando um tratamento para o câncer. Que o Senhor, Pai, esteja ao lado da Cida, trazendo todo o suporte, conforto e a cura. E oramos pela Rosalina, por sua saúde. Colocamos esses pedidos em Tuas mãos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.